Oi pessoal, meu nome é Mirella Mathiesen, sou do blog mikix.com e vai começar a série de vídeos do Mikix. Então a gente vai sair só do lado escrito e também vai aqui no falado, no YouTube. Vamos lá então. É o seguinte, para quem não conhece o blog Mikix, ele existe há mais de 10 anos, foi criado em dezembro de 2013 com a intenção de contar um pouquinho das nossas experiências como expatriado para familiares e amigos. Aí ele foi expandindo e foi crescendo e foi tomando outras proporções, que na verdade família e amigos são os que menos leem. e na verdade quem está lendo são vocês que estão me assistindo hoje, e é super bacana porque a gente criou uma comunidade diferente do que eu achei que fosse ser, né? Então isso é bem bacana. Bom, o Mikix vem do nome Mirella, né? E Mikiko, que é o meu marido, e o X, sei lá, é qualquer coisa que você queira fazer só pra dar um incremento. Nossa, quando eu começo a falar, passa caminhão, passa tudo aqui do lado. Mas tudo bem, vamos lá, continuando. Bom, então esse é um pouquinho do Mikix, ele fala sobre nossa vida expatriada, sobre alguma coisa sobre as viagens que a gente faz, que a gente já conhece mais de 50 países também, e a gente adora viajar. E é isso aí. Bom, e hoje a gente vai falar de uma coisa, vamos começar falando por que a gente resolveu sair do país, sair do Brasil. Então é o seguinte, tudo começou mais ou menos assim. Antes mesmo da gente casar, puxa, faz tempo, hein? 98, 99, a gente começou a conversar que a gente queria ter uma experiência fora do país. O Kiko já tinha pensado em fazer doutorado fora, ou arranjar emprego nos Estados Unidos, que é sempre o primeiro país que vem à cabeça. Mas acabou que um amigo nosso chegou e falou assim: poxa, mas vocês nunca pensaram em migrar pro Canadá? A gente olhou um pra cara do outro: Canadá? De onde veio isso, né? Então, e foi quando ele falou: pô, o Canadá tem imigração aberta. Daí a gente, puta, que é isso, né? Bom, enfim, começamos a pesquisar, e naquela época quando a gente começou a olhar isso, foi finalzinho de 99, logo que a gente casou, e comecinho do ano 2000, e começamos a pesquisar e ver como que fazia para fazer essa tal de aplicação. E foi então que na metade de janeiro, quase fevereiro, a gente mandou toda a documentação para o Canadá e esperou para ver se ia ser aprovado. E incrivelmente, depois de tudo que a gente passou, entrevista, sei lá, um monte de coisa, em 6 meses a gente saiu nossa aprovação para migrar para o Canadá. Hoje, gente, isso é bem diferente. Eu não tô mais por dentro do que está acontecendo assim no setor de imigração, então não me pergunta direito, como que é o processo, como que é isso, como que é aquilo, porque a experiência que eu tenho é totalmente diferente da atual. Então minha experiência é mais relacionada a como que é a vida lá, entendeu? O que vocês vão passar, e não o processo no passo a passo, no papelzinho lá. Então essa assim, não é minha área. Não sei, e também nem sei se eu quero aprender mais, já passei por essa. Bom, então foi assim, e daí em julho a gente recebeu a confirmação que sim, podemos ir. E um mês depois, acredite ou não, nós estávamos pisando em Toronto pela primeira vez. Sim, a gente nunca tinha ido ao Canadá, e a gente resolveu ir. Mas só que assim, diferente de muita gente que super planejado, né? Principalmente hoje, todo mundo é muito mais planejado, porque o processo às vezes demora tanto tempo, mais de 2 anos, que não dá pra simplesmente fazer do jeito que a gente fez. Vamos, né? E ver o que acontece. Então, naquela época pra gente foi mais ou menos assim. Então a gente tinha uma quantia de vendemos nosso apartamento, os carros, pedimos demissão e lá fomos nós. Deixamos metade do que a gente tinha no Brasil, a outra metade a gente levou com a gente em dólares, e para começar nossa vida por lá. Outra coisa que também foi diferente de muita gente, a gente nunca foi para o Canadá com a intenção de ficar para sempre. A gente foi para lá com a intenção de ficar 6 meses, eu para aprender inglês, o Kiko ele também foi para fazer um curso de Business English, e ver o que acontecia. A gente se deixou, abrir essa experiência por 6 meses. A gente se deu esse luxo, porque eu tinha 23 na época e o Kiko tinha 27. 27. Então, do tipo assim, é uma idade boa pra ir, porque apesar de ter a gente ter todas as responsabilidades, a gente não tem aquele lance de ter filho perto, de ter se a gente não puder voltar, a gente pode bater na porta da mãe ainda, que ela aceita de volta por alguns meses, até a gente conseguir de novo uma realocação no Brasil, né? Então a gente foi lá para ter essa experiência por 6 meses. E a coisa boa foi que em um mês de Canadá, o Kiko arranjou emprego exatamente na mesma área que ele trabalhava no Brasil, então foi super bacana isso. E ganhando relativamente bem.
assim, pro nosso ponto de vista, né? Então logo a gente já alugamos uma casa, compramos nosso primeiro carro e a gente foi começando a vida assim. Então foi mais ou menos assim que as coisas aconteceram pra gente. Claro que tudo parece conto de fadas, rapidinho, tão fácil. Não é bem assim, mas foi assim que aconteceu, mais ou menos. E depois, mais pra frente, a gente vai entrando em detalhes, mas só pra vocês conhecerem um pouquinho desse novo canal que tá surgindo por aí. Quem tiver dúvida, quem tiver questões, quem tiver ideias do que eu posso estar falando pra gente conversar, escreve aí nos comentários e a gente vai se falando, falou? Até mais, tchau!